Obrigado a Deus, que dia lindo que o Senhor nos deu, com sol, depois de uma semana também abençoada com chuva. E agora, ó Deus, o Senhor nos dá essa oportunidade aqui de estarmos reunidos como igreja, entre irmãos, e com o propósito de estudarmos a Tua Palavra. O Senhor tenha toda a liberdade de nos ensinar, conforme a Tua Palavra, que o nosso desejo seja um desejo sincero, autêntico, de querermos aprender, de sermos ensinados pelo Senhor. Obrigado por esse grupo, pelo tempo que teremos aqui. E oramos também a Deus para que o Senhor abençoe o culto, a pregação do Natanael, cada professor em cada classe, seja Semiar, seja EBA, que todos possam receber da tua ajuda, do teu auxílio, da tua graça e poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ok. Nós iniciamos na semana passada este assunto e paramos exatamente naquele ponto onde nós iríamos iniciar a proposta de auxílio a pessoas que estão escravizadas pela imoralidade sexual. Mais especificamente, que é o nosso assunto, a pornografia. Mas eu quero recordá-los um pouquinho e também para proporcionar a vocês que não puderam estar na semana passada, aquilo que nós vimos, ainda que de uma forma bem sucinta, bem resumida. Então nós vimos que os desvios sexuais sempre existiram desde que o homem foi criado, né? A Bíblia nos apresenta esses casos, essas situações, esses desvios do coração, escravizações, por conta da queda, do pecado. Então, fornicação, incesto, bestialidade, homossexualidade, vários outros desvios, eles fazem parte da história humana. Vimos também que há três grandes mudanças que aconteceram. Em consequência da queda e do pecado, o homem trocou a adoração ao Deus único e verdadeiro, Criador, para adorar a criatura. Lembre-se, né? Toda escravização imoral sexual está associada à idolatria que existe no interior, no coração da pessoa. Mas além da glória de Deus pelas coisas que foram criadas, a verdade foi trocada pela mentira, né? Por isso que nós estamos considerando aqui os desvios da sexualidade, fruto da queda. E também o modo natural dos relacionamentos, por outro, contrário à natureza. Três grandes mudanças. O próprio Deus, conforme Paulo diz aos Romanos, entregou os homens às suas próprias, aos seus próprios desejos pecaminosos, que se manifestam de várias maneiras. Então iniciamos o nosso assunto, que continuamos hoje aqui, apresentando inicialmente que a pornografia é um dos desvios praticados pelo homem, fruto da queda, inclusive praticado entre ou no meio cristão. A Bíblia é muito clara ao classificar essa prática como imoral, pecaminosa, fruto da cobiça no coração do homem. Vimos também que uma das consequências é que essa prática nunca será neutra, ela vai afetar, além da própria pessoa, outros, o casamento, a família, a sociedade, o ambiente profissional, a profissão. E é uma prática que perverte tanto a mente quanto o corpo, trazendo muitas e desagradáveis e graves consequências, especialmente para aquele que é filho de Deus, que tem o seu coração dividido entre dois deuses, dois objetos de adoração. Então, olhamos para vários textos, alguns deles vamos revê-los hoje aqui. Vimos que a pornografia retrata o sexo de uma forma totalmente impura, porque Deus
Deus planejou o sexo para ser desfrutado em beleza e pureza, mas num contexto da intimidade do casamento a partir do pacto, da aliança, do compromisso entre um homem e uma mulher. Ela ela desonra o casamento, retrata o sexo de forma impura, desonra o casamento, porque é uma ofensa à união matrimonial, cujo relacionamento deve ser conservado íntegro, puro. Vimos ainda que ela promove pensamentos e também práticas pecaminosas. Uma das questões muito importantes aqui é, enquanto nós lidamos com isso, ajudamos alguém a se libertar desse hábito, é extremamente importante chamar a coisa pelo nome certo, bíblico. É pecado. Né? E não tratar como alguma força, fruto de uma herança, biologia, enfim, qualquer outra origem que não seja o próprio coração pecaminoso, é pecado. Além disso, ela cultiva a lascívia e o adultério no coração, porque se alimenta de imagens de alguém do sexo oposto, até mesmo do mesmo sexo, para se beneficiar de uma forma totalmente ilícita, pecaminosa. Corrompe a mente, obscurece o coração e a mente. Por isso que não é uma luta qualquer, é uma luta que exige pureza de coração, exige prestação de contas, nós vamos ver, exige alimentar a mente e o coração com as verdades de Deus, apreciar cada vez mais o caráter de Deus em quem devemos nos satisfazer para podermos ter nele o nosso prazer e não permitirmos que qualquer outro desejo pecaminoso possa assumir o controle sobre a nossa vida. Ela enfraquece e destrói o casamento. Quantos casamentos são destruídos por conta da pornografia? É um pecado, um grave pecado contra o próprio corpo. Nós vimos esse texto. Então, claramente nós vimos que a Bíblia condena, é prostituição, o contrário da santificação que Deus espera ver em nós, os seus filhos. Como é que nós podemos ajudar alguém que está preso, que é escravo da pornografia? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ajudar alguém nesse sentido. Né? Ou quem sabe, em algum momento da sua vida, foi a sua luta. Né? Há uma grande diferença entre ser tentado e o ceder à tentação. Assim como um pecado ocasional é diferente daquele pecado que é alimentado vez após vez e que leva a pessoa à escravidão. Ela depende, ela se curva, é quem ela adora, ela é escrava desse pecado. Essa é uma ótima ferramenta para vocês que querem ajudar alguém a lidar com o problema. O Lambert escreveu esse livro, Finalmente Livre, e que ele apresenta o poder da graça de Deus pelo Evangelho de Jesus para vencer essa luta, uma luta pela pureza com o auxílio do poder da graça. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele, nessa segunda carta, capítulo 12, versículo 21, ele tinha uma preocupação grande aqui. E estava preocupado com o fato de alguns daqueles cristãos, daqueles crentes, não terem lidado adequadamente com práticas sensuais por meio do arrependimento. Não há mudança de comportamento na vida de um cristão
especialmente quando há um pecado envolvido, a menos que haja arrependimento genuíno, verdadeiro. É parte desse processo de purificação. Então veja o que Paulo diz: eu receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Ele usa esses três termos aqui: impureza, todo tipo de impureza sexual, incluindo pensamentos. Imoralidade sexual, aqui a palavra é porneia, né? Qualquer tipo de prática sexual ilícita, contrária a Deus. Libertinagem é o terceiro termo. Possivelmente a referência aqui é desejo sexual intenso, desenfreado, irracional. Então, se ele fosse visitá-los em sua viagem e os encontrasse escravizados a esses desejos e práticas sexuais, seria uma desonra para o Evangelho. E ele temia que isso pudesse acontecer. Então vamos considerar alguns princípios, alguns passos que eu creio serem extremamente importantes e úteis para podermos ajudar alguém que está escravizado a esse pecado. Obviamente que o fundamento é Cristo, né? Se você crê que possa existir alguma mudança de comportamento, especialmente na vida de alguém que é escravo do pecado, você está enganado, né? As quase 300 terapias que existem para ajudar as pessoas nas questões da alma, elas pecam, sobretudo, neste ponto crucial. Não é pecado, se não há pecado, não há culpa, então para que o Evangelho? Qual a necessidade de Cristo Jesus? Mas aquele que é nova criatura, conforme Paulo diz na segunda carta 5:17, é alguém que está em Cristo, é uma nova criatura. E a mudança ocorrida é exatamente essa: é alguém que passa a viver para aquele que o resgatou, o libertou do poder, da consequência do pecado, para viver para Deus. E sobre esse fundamento é que ele pode, de fato, se libertar dos seus pecados. Realmente, a vitória contra o pecado, ela reside no poder do Evangelho. O Evangelho me mostra quão pecador eu sou e qual a minha esperança única, que é a redenção, a libertação que somente Jesus Cristo pode me trazer. Ele vai dizer no capítulo 5 ainda, versículo 15, que aqueles que foram salvos, né, por eles ele morreu e ressuscitou, para que eles não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. Esse é o Deus, é quem é Senhor, mente, coração, corpo. A Ele nós servimos, diante dele nos prostramos, é o poder que opera em nós a cada dia. E, obviamente, se a imoralidade sexual está intimamente ligada à idolatria, uma das questões é esta aqui. É o homem vivendo para si mesmo ou buscando satisfazer os seus desejos independentemente de Deus, ou à margem, ou à parte de Deus. E, obviamente, que isso na vida de um cristão é totalmente incompatível, porque não reflete a sua nova vida em Cristo Jesus. Lembrando que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Mas nós somos salvos para as boas obras. Isso implica um processo contínuo de transformação ou de santificação. A cada dia,
Nas nossas lutas contra a carne, contra o diabo, nós provamos do poder de Deus. Então pregamos o Evangelho para nós mesmos a cada dia, porque é Ele que nos livra das tentações e também nos liberta de algum hábito escravizador, seja qualquer que seja. Aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aquele que se alimenta da pornografia, na verdade, ele escolhe as trevas para não ser visto. Mas sendo um cristão, ele é filho da luz e deve viver como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O que somos aqui, somos em casa, naquele quarto, diante da tela, de alguma tela. Navegamos, mas somos cuidadosos para não naufragarmos com aquilo que nós vemos. Alguém que está envolvido com o hábito pecaminoso da pornografia precisa compreender que o arrependimento e a confissão do pecado, primeiramente a Deus, mas também a alguém ou aqueles que estão envolvidos nele, conduzem ao perdão e à pureza. Então nisso há esperança. Vejam. É uma prática pecaminosa. Nós vamos ver daqui a pouquinho algumas desculpas que são colocadas para justificar, né? Isso implica que a visão precisa ser bíblica sobre essa prática, pecado. O arrependimento genuíno não apenas trata qualquer desvio como pecado, mas também entristece o coração. É natural. É uma boa tristeza alguém que fica triste porque, de fato, como filho de Deus, está adorando outro ídolo, outro Deus, e não ao Senhor. Seu corpo está sendo consumido com o coração dividido. É importante que essa pessoa também manifeste esse arrependimento genuíno, tendo vergonha do próprio pecado. O que eu estou fazendo? A quem eu estou adorando? Meu corpo não está sendo inteiramente do Senhor, porque o meu coração também não está dividido. Isso deve gerar o ódio pelo pecado. Não quero. Há uma luta. Preciso largar. E por fim, obviamente que todo arrependimento genuíno leva ao abandono do pecado. Primeira João 9 diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Tiago 5,16, o que diz lá? Pode ler, por favor. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessem seus pecados, orem uns pelos outros para serem curados. Humildade, sinceridade e súplica. Socorro, Senhor. Então, reconhecer a pornografia como pecado não é uma tentação, mas sim o ceder à tentação. E o ceder à tentação levou a uma prática habitual que resultou numa escravidão.
Terceiro, é preciso alimentar-se da esperança verdadeira. Como eu disse, nas centenas de terapias, o que se propõe é um alívio aos sentimentos ou uma reorganização das coisas para poder encontrar ou buscar algum equilíbrio, quem sabe diminuir a intensidade e aos poucos ir se libertando ou fazendo um desmame. Não há esperança nisso. Mas o que é que nos dá esperança? Qual a fonte de esperança? Que esperança tem alguém para se libertar de um hábito escravizador? 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Alguém quer ler? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Obrigado. Toda ela é inspirada por Deus, útil para nos ensinar. Essa tradução aqui, transformadora, não gosto muito dela, mas ela é interessante às vezes para esclarecer. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo e Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Essa é a fonte para que aconteça uma transformação verdadeira e profunda a partir do coração. E uma vez transformado o coração pelo poder da palavra, sendo ele purificado, o comportamento vai mudar. Então vejam, alimentar-se da esperança verdadeira é imprescindível. Mas esperança em quê? Esperança pela compreensão de que o hábito pecaminoso é um pecado e não uma doença. Está sendo classificado como doença. A esperança, ela vem, como eu disse, do fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. O seu poder nos transformou e continua a nos transformar para essa nossa nova vida em santificação. Mas esperança também pela compreensão de que o vício não é genético, hormonal, ou alguma coisa profundamente enraizada. Se fosse assim, isso traria desesperança e não esperança, porque dependeria da capacidade humana para mudar alguma coisa. Quantos estão apontando? Eu vim de um lar disfuncional, fui abusado quando criança, o que é uma realidade. Nós não podemos menosprezar isso para acolher com misericórdia e graça quem deseja se libertar. Mas mesmo essas questões tão cruéis não são determinantes por causa do poder da graça de Deus em Cristo e na sua palavra. Mas esperança verdadeira também por saber que, na essência, todo hábito escravizador é listado nas Escrituras juntamente com outros comportamentos idólatras. Conforme vimos em 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11, algumas práticas pecaminosas e a idolatria presente ali. Além disso, e a gente tem dado essa ênfase aqui, né? Eu acho que aquilo que Deus nos tem dado como igreja realmente é aquilo que há de mais importante para que possamos realmente satisfazer e atender
as expectativas que Deus tem para nós como igreja e como indivíduos, ou seja, focar o coração, a mente. Então, nesse sentido, aquele que está escravizado ao hábito pecaminoso, ele precisa identificar e erradicar os ídolos do coração. Quando João diz, filhinhos, fujam dos ídolos, ele tem em consideração os ídolos interiores que estão dentro, internos. Não é uma imagem, seja ela de porcelana, de barro, de ouro, mas aquilo que nós estabelecemos no coração e colocamos no altar, num lugar que pertence unicamente a Deus. Então, o cristão deve fugir dos ídolos. A prática da pornografia, de fato, ela escraviza, mas o que há presente ali? Há um ídolo que promete satisfazer, que clama por atenção, que engana, porque jamais satisfaz plenamente, como vimos, a insaciabilidade é uma das características e ao mesmo tempo consequência, e vai destruindo a pessoa. Alguns exemplos para uma avaliação interior a fim de identificar possíveis ídolos do coração. A prática pecaminosa, imoral, sexual, ela não está sozinha. Ela está sendo alimentada por outros ídolos, outros pecados. Então, por exemplo, alguém que quer ou deseja alguma coisa que Deus não quer e deseja. Isso pode revelar um ídolo. Eu quero ou desejo algo, mas Deus não quer. E eu insisto, e busco, e satisfaço. E muitas vezes a frustração por não obter o que eu desejo é uma porta aberta para o pecado. Outra pergunta, é um pouquinho diferente da primeira. Querer ou desejar alguma coisa que Deus quer e deseja, mas querer com uma intensidade tão grande ou exagerada, descontrolada, de tal modo que esse querer produz ou conduz a algum pecado. A concupiscência, né? Cobiça e tantos outros, soberba. Né? Lembro daquela ilustração? Uma grande sala de cinema, numa galeria com várias salas. Na verdade, a sala principal é pornografia. É o que está bombando, né? É campeã de bilheteria, mas aqui tem ao lado a soberba, o orgulho, a autoestima, eu mereço, por que não? Seja alta, seja baixa, é o coração enganoso. Né? Além disso, entender possuir um direito e continuamente exigi-lo, especialmente quando tal direito, ou suposto direito, é negado. Eu quero porque quero e quando quero é melhor que esteja lá. Mas se me é negado esse direito que eu acho que eu tenho, está apontando para um ídolo. Né? O meu desejo ou direito é mais importante do que aquilo que Deus quer, que Deus pensa. Ainda, crer em alguma coisa, algum padrão ou regra que não procede de Deus, o que conduz a práticas pecaminosas e impiedosas. Por exemplo, o legalismo. O legalismo, em síntese, é o homem tentando agradar a Deus por si mesmo ao estabelecer regras, critérios. Ao longo da história da Igreja de Cristo, nós temos visto alguns casos de queda, de pecado, pessoas, homens e mulheres,
que se alimentavam muito do legalismo religioso. Né? A religião da aparência. A religião que não foca o coração. Né? E, consequentemente, flerta com o pecado. Além de demonstrar a total incapacidade humana para se conservar íntegro. Né? Mais um. Considerar a pornografia como um comportamento que tem como raiz o coração enganoso. Vamos explorar um pouco mais isto aqui. Porque nós sabemos que mudança de comportamento não acontece se o coração não mudar. O coração é enganoso, diz Jeremias, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Depois vale dizer que Deus conhece o coração. Ele perscruta o coração. Ele transforma o coração. Mateus 15, 19. Alguém pode ler também esse texto, por favor? Um de cada vez. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnias. E no 20, ele diz, são essas coisas que os contaminam e comer sem lavar as mãos não os contaminará. O ensino sobre pureza interior aqui. Os dois termos usados para se referir adultério e imoralidades sexuais. Tanto a palavra moikeia quanto a palavra porneia, uma específica, a outra genérica, mas ambas se referindo ao pecado, da imoralidade. Então é importante considerar isto. Nós não vamos atender o nosso aconselhado e estabelecer para ele alguns passos que são importantes, como, por exemplo, não navegar sozinho, no quarto fechado, procurar prestar contas a alguém para não caminhar sozinho e tantos outros passos que nós vamos ver. Nós precisamos antes considerar e dar maior valor à transformação no coração. Ele precisa ter ódio, ter vergonha, reconhecer como pecado, especialmente perante Deus, como Deus se agrada disso. Ele precisa de fato chorar perante o Senhor. Nós não estamos querendo diminuir a luta da pessoa. Mas quanto maior é a luta, mais ele pode experimentar da graça de Deus para libertá-lo dessa luta à medida em que compreenda com sinceridade que é a Deus que ele está desonrando acima de tudo. Então há um processo de auxílio para que a pessoa possa ter o seu coração transformado, não apenas perdoado por Deus. Nesse processo, então, de erradicar o ídolo, uma vez que os ídolos são enraizados no pensamento, nos desejos, expectativas, vontades, e etc., é preciso saber que a pessoa tende a criar em seu coração suas próprias explicações para conviver com seu ídolo e justificá-lo. Por exemplo, consegue pensar em alguma? Argumentos que se levanta a própria pessoa, justificativas, muitas vezes durante muito tempo enganando a si mesma, acreditando em algumas mentiras. Consegue pensar? Por exemplo? Uma pessoa me falou essa semana passada,
uma pessoa com quem eu estou aconselhando, né? Aí falou para mim na semana passada agora, é que às vezes eu estou assim meio distraído, estou muito assim, sem muita atividade, e aí quando eu estou nesse momento que eu não estou tão assim, aí é mais fácil eu ir por esse caminho. Então, ou seja, ele tem que se ocupar, tempo total, ficar fora, ficar em público, para ele poder então dizer, aí eu estou blindado. Quando ele fica mais sozinho, dá uma vacilada, ele... Ok. Ocupação do tempo. Comportamento para mudar comportamento. Carga total para não ficar. Embora ocupar o tempo seja bom, seja importante. Mais alguém? É melhor do que trair. É melhor do que trair. É melhor do que cair. Trair. Ok? Melhor do que trair. Isso aí. Eu amo a minha esposa. É melhor do que trair. Isso é traição, né? Já está traindo, né? Já está traindo. O fato de você só ter acesso a isso, você já está traindo, né? Com certeza. É olhar com intenção impura. Né? Seja a mulher física, real, seja a virtual, a figura. Mais alguma ideia? São muitas. Nós vamos ver algumas delas daqui mais adiante. Mas autojustificação, merecimento, é melhor do que trair. Né? Eu mereço, foi um dia estressante, trabalho demais. Meu cônjuge não está tão legal, né? Se é casado. Às vezes até também, eu vejo na minha geração, divulgando a necessidade da mulher também se extravasar e se conhecer. Sei lá, ter um orgasmo sozinha. Autoconhecimento, bem lembrado, seja homem, seja mulher. Concordamos todos, né, com essas autojustificativas humanas, enganosas e também diabólicas, né? O diabo sopra essas coisinhas assim. Né? Por que não? Ninguém está vendo. Você merece. Ninguém é perfeito, mas se trata de um ídolo que está lá instalado. Nesse sentido, então é preciso que, ao se referir ao hábito, refira-se a ele como pecado, chamando pelo nome ou por categorias bíblicas. É comum pessoas perguntarem, conhece algum profissional desta área, da psicologia ou da psiquiatria? É uma situação um tanto diferente, para indicar, né? E a gente não tem nada, absolutamente nada, mesmo que temos profissionais aqui. Nada contra o profissional. O porém é que, ao tratar de um transtorno, né? Transtorno é o que se usa, é o que se diz, não há essa preocupação de classificar, chamar pelo nome ou por categorias bíblicas. O que Deus pensa, o que é perante Deus. E sem isso, o diagnóstico vai ser limitado ou errado, enganoso, e consequentemente a cura vai se limitar a um alívio de sintomas, mas não no tratamento a partir da raiz do problema. Oi. Talvez eu pergunte depois, mas assim, pensando na estratégia da abordagem, né, de um aconselhado, vamos dizer, que passa por esse hábito escravizador. No início, a abordagem de repente não seria, eu penso, né, focar no pecado, primeiramente.
mas vendo com misericórdia, compaixão, começar checando como que é assim a cosmovisão dele com Deus. Qual que é a relação dele com Deus inicialmente? Porque se é do coração que procede, se você não checar inicialmente essa vinculação, você pode acabar trabalhando no cosmético, entendeu? Assim, sabe? Ok, vocês que fizeram até aqui o foco, vocês tiveram, se não me engano, na aula do Sacha sobre procedimentos e metodologias, né? Onde ele deu passo a passo e, de fato, a primeira coisa é ouvir para entender bem a situação. Eu não posso julgar, me antecipar, né? Ainda que eu já saiba que é um pecador miserável, está preso, está amarrado ao pecado. Não, eu quero ouvir, quero entender bem a situação, porque eu preciso perceber esses ídolos e outras coisas mais. Mas vai chegar um momento. E o momento importante não é o momento em que eu apresento a minha interpretação. É o momento em que a palavra vai ser colocada de tal forma que a pessoa não vai ter nenhuma dúvida. Realmente, sou pecador, preciso da graça, do poder de Deus. Então nós apenas facilitamos e no processo de ajudar, vem o ouvir, para depois a gente poder falar, mas antes de falar, discernir bem, para não usar Salmo 23 para ajudar alguém, né, como receita para todos os casos, mas aplicar a palavra com responsabilidade, de uma forma específica e clara, para operar nesse coração. Vamos para o cafezinho? Daqui a pouco a gente volta. Outro passo muito importante, então, é ajudar a pessoa a ver que, ao manter esse comportamento pecaminoso, habitual, ela se distancia da verdadeira adoração a Deus. Entretanto, ela permanece adorando ao seu ídolo do coração. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Podemos aplicar isso ao nosso tema, que é o nosso assunto. É um coração dividido, que se prostra, que se curva para satisfazer os seus apetites, mas é impossível alguém adorar a Deus com coração dividido. Nesse livro, o Lambert, ele faz uma afirmação ousada. Ele diz assim: somente pessoas arrogantes se alimentam da pornografia. Então aquelas autojustificativas, né? Eu mereço, eu posso, na verdade está apontando para esse coração enganoso. Ou também a pessoa fala, eu tenho controle, eu sei aonde. Quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que está orientada para pornografia, você cita isso a ela, está trabalhando com ela, mas eu tenho controle não toda hora. É a mesma coisa que diz um dependente de cocaína. Eu posso parar quando eu quiser. Não enxerga as consequências nem a sua escravidão. Tiago capítulo 3, de 13 a 16, diz assim: isso. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria.
Mas se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Ainda que ele esteja tratando aqui da inveja, da ambição egoísta, o que essa pessoa precisa é da sabedoria que vem de Deus. Né? Tiago, capítulo 3, de 13 a 16. Opa, eu pulei aqui. Todo comportamento viciado, como vimos, é, em última análise, idolatria. É importante apresentar, então, para a pessoa os resultados e as más consequências de seu hábito escravizador e de sua idolatria. Vejam, são passos importantes, a solução não está apenas nesse passo, mas é importante. Vamos lá. Às vezes a gente fazia isso com os filhos, né? Se mete medo, apresentando as consequências, inclusive a vara, né? Para deixar de fazer alguma coisa errada. Gálatas 6 diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então é importante eu fazer a pessoa saber desses resultados e consequências de seu hábito escravizador e da sua idolatria. Lembram-se daquela lista que a gente viu? Vou trazê-la aqui novamente. 2 páginas, 2 slides, apenas para apresentar as consequências da pornografia na vida do cristão. Alienação de Deus, cegueira para com as consequências, expectativas irrealistas, há uma forte distorção sobre o sexo, insaciabilidade, olha lá, sentimento de culpa, a sexualidade saudável obscurecida, isolamento, relacionamentos e casamento ameaçados, prisão ao ciclo de autodestruição, vulnerabilidade à lascívia e a outros atos sexuais pecaminosos. E ainda, mascara a raiz do pecado, nunca é neutra, transforma a mulher em objeto ou o homem, traz um prazer muito curto, permanece na mente, e essa é uma grande luta. A pessoa pode estar sentado no banco ou na cadeira da igreja, enquanto o louvor é conduzido para adoração a Deus, mas a sua mente impede que ele adore de coração limpo a Deus. A confiança é perdida. Isso, quão terrível é isso no relacionamento conjugal. É algo que vai ter que ser reconstruído. É uma porta aberta para todo tipo de pecado, alimenta a indústria do sexo, promove a mentira, prende a uma imagem e fecha os olhos para o louvor, o genuíno louvor a Deus. Essas são algumas, não são todas as consequências. Próximo. Ajudar a pessoa a ver que seu problema tem na pessoa de Jesus e nas Escrituras provisão suficiente para uma vida vitoriosa e livre da pornografia. Faço questão de enfatizar aqui: tem em Cristo e nas Escrituras provisão suficiente. Esse poder libertador não reside em Cristo e mais alguma coisinha.
Não há necessidade de uma regressão ao passado para tentar se libertar. Não há uma aceitação de que se trata de um transtorno e como transtorno a pessoa tem que ser medicada, ainda que haja um problema biológico ou mesmo físico em consequência de que precise de um médico. Quão importante é isso? Crer na suficiência da palavra de Deus, que é autoridade. Qualquer outra ideia, se aceita muito aquilo que é chamado de integracionismo, ou seja, é quando se busca trazer os conceitos de fora da psicologia para dentro da Bíblia. O maior pecado dessa proposta terapêutica, fundamento terapêutico, é rejeitar a autoridade das Escrituras. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam ou sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Às vezes, o sofrimento é grande, há muitas tentativas frustradas de libertação nessa história, nesse caso, a dor e há um desejo sincero, e muitas vezes a pessoa diz, eu não consigo. E o não consigo não pode ter como motivação sincera, eu não quero, eu não desejo. Porque aquele que quer e submete, vejam, aquele que deseja se libertar e submete a Deus esse desejo e clama por ele, vai encontrar resposta. Deus vai ouvir essa oração. Ainda que a luta continue, e vai continuar, há uma diferença entre ajudar alguém a não cair em tentação e ajudar alguém a se libertar de um hábito escravizador. Uma das diferenças é que leva-se tempo para ajudar essa pessoa a se libertar do seu hábito. Mas é preciso ensiná-lo a viver pela fé na provisão de Deus, em Cristo e na sua palavra. Oi. Eu só queria entender melhor a visão. Fala um pouquinho mais alto que o Kleber lá não está ouvindo. Ó. Só querendo entender melhor, não defendendo o integracionismo, mas a relação do aconselhamento com a psicologia e outros estudos voltados para comportamento do mente. A gente não consegue comparar, por exemplo, com a medicina, que cuida do corpo, mesmo a gente tendo consciência de que Deus pode curar o corpo, a gente não pode tratar a psicologia e outras áreas assim como ferramentas através da qual a gente vai agir, e não como a solução em si, entende? Há duas questões aí, na sua colocação. Ferramenta, ok, pode até ser útil, e é útil em determinadas situações, a gente até pode buscar conselho. Mas não é medicina. Então você não tem como comprovar no laboratório, ou numa mesma máquina sofisticada de ressonância, esse chamado transtorno, que é o comportamento da impulsividade da imoralidade sexual. Além disso, a gente toma por base para fazer uma distinção entre o que a psicologia oferece e o que o conselho bíblico oferece. A primeira questão realmente importante é qual a fonte do conhecimento. Uma questão de epistemologia. Em que se baseia para dizer o que diz, tanto para diagnosticar quanto para oferecer ajuda.
A segunda, como é que o problema é encarado? Opa, aqui não há pecado, não há culpa. Então aí já compromete tudo. E essa não reconhecimento de chamar as coisas pelo nome, exatamente, se a pessoa não é cristã, ela não tem essa capacidade. Mas para complicar, há normalmente uma antropologia não bíblica. Então não se entende o ser humano como Deus entende. Outra questão é como é que o problema é resolvido. O que nós temos visto é que ajudar alguém a se libertar deste hábito, veja, qualquer outro hábito escravizador, pecaminoso, não é simplesmente dar à pessoa ou levar a pessoa a se libertar do hábito. A libertação do hábito é parte de um processo divino que envolve transformar essa pessoa, dia após dia, de glória em glória, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, são alvos distintos. Aqui eu alivio os sintomas. Né? Aqui, a cura que satisfaz ao propósito santificador de Deus na vida da pessoa. Então, essas questões respondem: qual é o profissional? Qual é o terapeuta que eu vou recorrer para esse tipo de problema? Eu lamento que cristãos ao longo do tempo têm acreditado mais, né, o poder secular, humanista, de lidar com as questões da alma do que a suficiência das Escrituras. Na verdade, isso não é novo, né? Isso já é antigo. É mais confortável. Nem tanto, né? Se paga caro para buscar esse tipo de ajuda. Oi. Acho que a gente podia pensar também em aqueles pecados que estão cauterizados, que estão ocultos lá na cabeça da gente, sabe? E muitas vezes a pessoa age de uma forma por conta de um pecado que ela tem embutido lá dentro e ela não consegue, ela vai precisar de um aconselhamento para poder fazer com que esse pecado, com a ajuda de Deus, seja, vamos dizer, exposto para a própria consciência dela, para ela poder mudar a mudança, para realmente ter uma mudança desse hábito ou qualquer outro pecado. Isso só é possível mediante a ação do Espírito, à medida em que apresentamos a palavra, as verdades de Deus. Uma coisa que eu penso, que eu acho interessante, assim, a pessoa busca prazer em lugares errados. O nosso prazer tem que estar em Deus, né? Na palavra de Deus. Porque assim, tudo que você procura fora da palavra de Deus é momentâneo. Eu até estava conversando com a Adriana. Às vezes você passa por uma situação, não vou dizer de pornografia, mas você está nervosa, você está ansiosa, ou naquela correria da vida cotidiana, você... preciso relaxar. Vou pro shopping. Aí chega lá, você vem com um monte de sacola. Entendeu? Você encontrou prazer nessas compras, entendeu? E não em Deus, não em Jesus. É outro transtorno obsessivo. Tem que ter cuidado, porque eu penso muito na palavra de Deus, fala assim, aquele que esteja em pé, para que não caia, porque nós temos que estar, gente, num foco tão assim, perfeito em direção a Deus, nem para a direita nem para a esquerda, porque nesse mundo que a gente vive, encontrar prazer em outras coisas é muito fácil. Aí eu lembrei da pregação do Fernando, é cheio do Espírito, né? Ele explicou vários obras. Ok, Valdir. Obrigado pela sua participação. É isso mesmo. Claro. Pensando na maneira como o Gabriel fez a pergunta dele, assim como comparou a nossa assim, participação no campo da medicina do corpo, também não seria no caso da psicologia. Bom, em primeiro lugar, da medicina, nós não estamos tentando cuidar do corpo de ninguém. Fala mais alto. Eu só quis dizer que a referência, como paralelo
e que a gente, assim como a gente cuida do corpo e o médico também cuida, não poderia cuidar da alma como o psicólogo também cuida? Estou querendo dizer que na perspectiva bíblica, nós não temos a responsabilidade de cuidar da saúde do corpo. Isso é uma função médica. É fato que existem condutas pecaminosas que podem trazer males ao corpo. Isso sim é tratado por nós, cristãos. No campo da alma, ainda que dentro de um ambiente totalmente humanista se possa ter um discernimento e até estratégias de tratar uma má conduta, acabei de ler um livro de um psiquiatra que descreve cura de pessoas com pornografia, mas é simplesmente no campo do comportamento, por causa das consequências que trouxe a ele e ao casamento dele. Agora, esse pecado não está tratado como as Escrituras chamam de tratado da perspectiva de Deus. Da perspectiva de Deus, tem uma visão diferente do fato, das consequências e da responsabilidade que a gente tem que resolver. E isso aí, nenhum terapeuta que não tenha e não abrace a perspectiva bíblica vai contar. E é bom a gente saber e lembrar que uma das falácias da psicologia humanista é Bíblia, igreja, conselheiro bíblico não está habilitado ou capacitado para lidar com esses transtornos. É uma falácia, né? Vamos lá. Levar a pessoa ao compromisso com a igreja. Opa, outra vantagem aqui. A igreja é instrumento de Deus para ajudar essa pessoa. Então ela precisa estar envolvida ativamente em uma igreja local, cultos, escola bíblica, celebrações, coinonias, discipulado. Porque a convivência com a igreja fornece um ambiente para crescimento em adoração, serviço, enquanto ela luta para erradicar os ídolos do seu coração. Gente, esse é um privilégio e é uma grande vantagem. As pessoas que passam por aconselhamento, qualquer que seja o caso, elas são encaminhadas depois para a igreja, para discipulado, para grupo, etc. e tal. Faz aquele curso, veja isto. Enfim, é um grande privilégio. A igreja é instrumento de Deus. Por isso que o aconselhamento bíblico não é somente para especialistas, é para cada crente. O seu conselho precisa ser bíblico. Surgiu oportunidade, abra a Bíblia. Ore com a pessoa, traga a pessoa, ouça. Isso é extremamente relevante. Então ela precisa de irmãos maduros, amorosos, a quem irá prestar contas regularmente. Eu ainda coloquei priorizar tempo devocional, estudo, memorização das Escrituras. Quanto mais, melhor. Ter um programa devocional pode ser supervisionado, que inclua estudo das Escrituras, a prática da oração, seja em casa, no seu carro, está ouvindo alguma coisa, está se alimentando, numa sala de espera. Hoje em dia, com a facilidade do smartphone, você pode ler a Bíblia, você pode ler bons livros, etc. Mas ela precisa alimentar a sua mente, o seu coração com as verdades de Deus para lidar com o seu desvio, com esse ídolo e destroná-lo, erradicá-lo. Precisa crescer em adoração, fé e amor, consciente de que há uma batalha, sim, batalha da carne contra o diabo, e para isso ela precisa de toda a armadura de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, está revestida, protegida, e ela vai provar esse poder de Deus para crescer, não apenas para se libertar, mas para servir ao Senhor, à medida que ela tem um coração agora que deixou para trás o ídolo que alimentava o seu desejo e agora adora exclusivamente a Deus. 1 Pedro capítulo 5, 8, 9.
Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Não podemos ignorar essa realidade, né? Não subestimamos as ações malignas contra nós, para que não adoremos exclusivamente a Deus, para que nossos desejos não sejam desejos que glorifiquem a Deus. Nós precisamos estar conscientes disso, ainda que não devemos jogar a culpa no diabo pelas nossas escolhas erradas, nossos desvios. Precisa compreender, então, que aquele que vive pela fé no Senhor Jesus Cristo está envolvido na batalha com a carne, com o diabo. E ainda, precisa orientar a sua vida de acordo com o propósito que Deus tem para ela. Isto é, caminhar continuamente para agradar a Deus, perseguindo o alvo de ser semelhante a Cristo. Conforme Romanos 8, 29, Efésios 4, 13. É importante ajudar a pessoa e encorajá-la a reestruturar a sua vida. Quais gatilhos, em que momentos ela recorre a essa prática pecaminosa para satisfazer os seus desejos. O que ela está vendo, o que ela está ouvindo, enfim, eliminar esses ambientes, essas questões que podem facilitar o seu pecado. Então precisa checar cada área da sua vida para alinhá-lo à vontade de Deus. Já há vários anos nós usamos um guia de confissão, uma ferramenta muito preciosa. E esse guia tem esse objetivo de ajudar a pessoa a fazer um check-up completo da sua vida, item por item, perante Deus, com o objetivo de identificar fraquezas, pecados, desvios, ídolos que estão lá dentro. E o propósito maior é a confissão, é o perdão, é a purificação do coração. Em Colossenses 3, de 8 a 10, Paulo diz: despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, no falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Chama a minha atenção aqui essa afirmação de Paulo, não mintais uns aos outros. Penso que podemos aplicar a situação da pornografia, que é uma farsa, é uma mentira. É uma fraude da verdadeira intimidade. É uma distorção, uma concessão enganosa do coração. Precisa haver esse despojamento. Isso diz respeito à vida pagã, à vida sem Deus. Está lá naquela listinha lá, não herdarão o reino de Deus aqueles que tais práticas, ou seja, pessoas que têm comportamento caracterizados pela imoralidade, não dão evidência de que de fato são filhos de Deus. Então esses não herdarão o Filho de Deus. Quem não vai herdar o Filho de Deus não é quem pratica, é quem não é filho de Deus. E por não ser filho de Deus, é dado a essas coisas. Então é preciso determinar os fatores que estão alimentando o pecado. E então, eliminá-los, qualquer dessas provisões que são feitas para perpetuar a prática do hábito. Mais não só eliminar, usando o termo de Paulo, despojar, mas também
apropriar-se ou revestir-se das provisões de Deus. Leia esse texto, depois reflita sobre ele. Determinar fatores que estão alimentando é importante, mas também revestir-se das provisões de Deus, à medida em que o Espírito atua, e Ele é quem faz essa obra, e você se alimenta da verdade. Não existe um atalho para a nossa purificação e crescimento na vida cristã. O crescimento vem pelo conhecimento da verdade, conhecimento de Deus. E o Espírito sempre atua quando nós, de fato, acolhemos a verdade divina. Estabelecer a prática regular da prestação de contas. Eu entendo que a Bíblia é clara ao ensinar que os cristãos precisam da prestação de contas. Como? Quem? Alguém que seja maduro. Se considerarmos Gálatas capítulo 6, versículo 1, que diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrigiam com espírito de brandura e guarda-te também para que não seja tentado. Veja, alguém que anda no espírito vai ser, ou pode ser, essa pessoa a quem o que está tentando, buscando se libertar do hábito escravizador vai prestar contas. Mas isso é extremamente importante. Em algumas situações, aconselhando alguém, foram 2 anos de prestação de contas. De uma forma mais constante, semanal, quinzenal, mensal, depois. Mas é extremamente importante. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Foi tentado? Caiu? E manter o coração aberto, mantendo todo o sigilo, obviamente. Mas ninguém se livrará da pornografia até reconhecer que precisa da ajuda de Deus e também dos irmãos. Ou ainda, da ajuda de Deus através dos irmãos. Pastor, nessa relação de prestação de conta, para quem está aconselhando, como a gente se posiciona para não gerar uma relação de dependência? Boa pergunta. Embora ela diz o seguinte, como estabelecer uma relação de prestação de contas sem que haja dependência? O aconselhado dependendo do conselheiro ou da conselheira. De fato, é muito importante não criar dependência. Então tem que se estabelecer metas. Até onde vamos caminhar? Eu creio que um bom parâmetro é levar a pessoa a conseguir andar com as próprias pernas. Mas você vai soltando. Até que ela ande sozinha. E ok, mas não convém, seja nesse caso ou em outros, criar dependência. Ela precisa depender de Deus e não do homem. Pastor, Oi. fico pensando nessa pergunta, talvez na prestação de contas, não só em relação ao pecado e à prática em si, mas em relação à relação com Deus, a prática da oração, do jejum, porque a pessoa vai se desenvolvendo e ganhando autonomia na intimidade com Deus. Aí, naturalmente, ela não vai ser dependente do conselheiro, mas desenvolver a dependência. Ótimo, exatamente. Nós entendemos que nesse processo de auxílio há um começo, meio e fim. Quando parar é tão importante do que quando começar. E nesse processo de prestação de contas, há tarefas. Então, se a pessoa vai levar a sério, ela vai cumprindo as tarefas. Isso vai dando condições ao conselheiro de já planejar um fim, em função do cumprimento das tarefas da pessoa. Mas eu queria destacar aqui o seguinte. Como é importante, aliás, acho que o Nata deve tocar nisto hoje também na mensagem, como é importante nós, de fato, na prática, cuidarmos uns dos outros. Isso é igreja.
Nós temos essa responsabilidade e privilégio. Eu preciso de alguém que cuide de mim, assim como eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu irmão. Essa batalha contra o pecado, para que seja vencida, exige que nós cuidemos uns dos outros. Em necessidades específicas, quando há um pecado evidente, ainda que a pessoa não venha, nós vamos até ela com o objetivo de ganhar, de levar ao crescimento e ajudá-la em Cristo. Cristãos maduros precisam investir e ajudar os que são mais fracos. A gente adota o discipulado. A prestação de contas é um instrumento essencial na luta pela pureza e libertação contra a idolatria. Então, alguém com maturidade, alguém com autoridade, a indispensabilidade da confissão, a responsabilização, né, que a pessoa não pode deixar de ser responsável pelas suas escolhas e outras questões envolvidas aí. Aos casados, algumas dicas. Ame, invista, foque sempre no seu cônjuge. Para desfrutar de um relacionamento pleno, íntimo, totalmente satisfatório, e isso será proteção contra qualquer desvio, incluindo o desvio da imoralidade sexual ou qualquer outro pecado. Regozijar-se com a mulher da mocidade. É uma orientação bíblica. Amar e servir ao cônjuge. Se exige a mútua compreensão, consideração, respeito. Considerar o outro superior a si mesmo. Não ficar culpando o outro pelo seu próprio pecado. Aliás, um parênteses aqui. Se o nosso aconselhado aqui é homem, né? Ele está ajudando, ele está querendo e está sendo ajudado para se libertar do hábito, a esposa dele vai precisar de ajuda, provavelmente. E é muito importante que ela primeiro considere que o pecado não é dela, é do marido. Ainda que ele tenha vivido essa farsa, inclusive acusando-a de não satisfazer plenamente as questões do relacionamento. O pecado é dele, a escolha foi dele. É ele que se desviou. Então ela precisa se libertar desse sentimento de culpa. É importante que ela busque alguém para caminhar também, para ser ajudada, alguém que vai orar com ela, uma outra mulher que vai ouvi-la, orar, irmã em Cristo, madura. Importante ela lutar para que no seu coração ela consiga perdoá-lo. Né? Perdoar aqui é tanto uma escolha quanto um processo. Né? A confiança foi afetada drasticamente, mas ela precisa, porque isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus, liberar o perdão. Deixa que Deus cuida dele. Também é importante ajudá-la a lidar biblicamente com os sentimentos. Possivelmente a raiva. O desejo de matá-lo. Né? Gente, isso é humano. Então lidar biblicamente com isso, a raiva descontrolada. Né? Já perdoou, mas sempre traz à tona a questão. Trata-o como se ele ainda estivesse envolvido no pecado. Ambos estão buscando restauração. Confessar os próprios pecados é importante. E é muito importante que ela seja uma esposa e não uma detetive. Né? Uma policial que vai 24 horas por dia checar o que está acontecendo. Se ele está caindo
Solteiros, um conselho seria esse. Se não tem controle, é melhor casar. Mas, obviamente, solteiros precisam desfrutar da sua comunhão com Deus, mantendo-se puros. E para isso, eles dependem da graça, do poder de Jesus. É perfeitamente possível. Ainda que seja uma luta intensa, eles podem se conservar íntegros. Precisamos examinar sempre a nossa vulnerabilidade, saber antecipadamente reagir à tentação, meditar nas consequências a curto, médio e longo prazo, estabelecer princípios e éticas sobre como interagir com o sexo oposto, ter cuidado e ser criterioso quanto ao que vê e manter a porta aberta enquanto navega para não naufragar, seja do quarto, seja com o cônjuge, seja para Deus, porque os olhos são a candeia do corpo, se forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se o teu olho pecar, o que Jesus disse? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Não é mutilação, é consagração, é renúncia, exige luta. Oi. Você mencionou aqui antecipadamente a tentação. Teve uma pregação recente que um dos pontos era ore antes de ser tentado. Legal. Isso aí, obrigado. Por falar em orar, quer orar para nós? Encerrar esse tempo aqui que Deus nos deu? Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos pelo grande amor com que o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem nos ensinado e agora aqui nessas aulas tem nos mostrado o seu padrão, a pureza com que o Senhor nos trata e quer que tratemos aos outros e a nossa sujeição a Ti, Senhor. Pedimos que também em todos esses desvios que estamos estudando e sabendo mais a respeito, nós possamos coordenar as nossas vidas em temor e sujeição a Ti e também ser de auxílio aos irmãos para que deixem o pecado, revistam-se de Cristo e vivam também em santidade. Pedimos que o Senhor nos conduza hoje em adoração a Ti, nos trabalhos aqui da igreja, mas também em comunhão com os nossos irmãos. Em todas as coisas nós façamos o que Te alegra, o que Te dá louvor e honra, Senhor. Livra-nos do nosso mal, do pecado que é em nós, para que possamos olhar para o Senhor e viver o que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus.